Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ver a gente depois, para quem vai escutar a gente depois. Está começando mais um episódio do nosso podcast Café com Low Carb. E hoje nós vamos falar sobre o que, Isadora? Como que é? Eu tô tentando ler. Não, também eu te deixo meio rascado o título, só que eu deixo de cabeça para baixo aqui. É muita sacanagem, então vamos gente. Lá. Ele anotou tudo e não deixa pra eu falar. 5 erros que te impedem de emagrecer na Low Carb. Agora pelo menos a gente tem um timbradinho. Pro pessoal aí do YouTube aí, ó, que consegue ver, o papel agora é timbrado, o financeiro tá que tá, o financeiro tá liberando verba adoidado aqui. Fez crachá, fez... Deus tá vendo. Tá vendo? Ainda dizem que é mão de vaca o financeiro. Imagina. 5 erros que impedem de emagrecer na Low Carb. Vamos começar pelo primeiro. Só antes... Primeiro eu vou contextualizar aqui que a gente tá um pouco gripado, que não é Covid, fizemos teste, então tá tudo certo. Sim. Porque seria muita irresponsabilidade nossa trazer o PI com Covid, né? Só se ele já tivesse também, aí ficava todo mundo... ficava todo mundo convidado, mas no caso não é. Não. E eu trouxe esse tema porque foram passos importantes pra mim quando eu comecei a low carb. Porque quando eu iniciei, no finalzinho de 2019 para começo de 2020... eu não tive emagrecimento nenhum no começo. E aí, pra mim, foi um impacto. E aí, eu vivi, assim, em 2020, a minha gestação, 80% low carb. Eu fazia, mas não fazia. Né? Eu fazia, mas quando dava vontade de comer doce, eu ia lá e comia. Quando tava... Assim, sempre teve o doce saudável em casa, tal, mas era algo fora da low carb, um leite em pó, coisas do gênero, assim, eu acabava fazendo, porque eu tava gestante e tal, não era nada que prejudicasse o bebê, e não era nada que me prejudicasse, mas durante a pandemia eu optei pelo conforto do que ficar fazendo dieta, né? E aí quando o meu bebê nasceu, eu falei, não, agora eu vou fazer certinho. E aí, os 22 quilos que eu tenho na gestação, 4 meses depois, eu eliminei 26. E aí eu falei, uau, porque os 40 primeiros dias eu praticamente não fiz nada de atividade física, a não ser andar pra lá pra cá dentro de casa. Então, tava em recuperação da cesárea e foi onde eu vi a primeira vez na vida real, ali na minha pele, como que funcionava a low carb. E aí, só que eu descobri por que eu não tinha feito, não tinha tido tanto resultado no comecinho, antes da gestação, inclusive, que era justamente esses 5 pontos que eu, Isadora, coloco como principais. Talvez vocês achem aí outros principais, não tem certo, não tem errado, cada um vai colocar a tua opinião de acordo com a experiência que teve. É até legal você, se tiver alguma opinião aí divergente ou corroborar com a lista que a gente vai passar aqui, deixa um comentário aí se você estiver no YouTube, assistindo no YouTube. Se você estiver no Spotify, não dá pra comentar, dá? Não sei. Também não sei. Mas se você não souber, manda lá no meu direct, no Eu Isa Domingues, que a gente conversa. Exatamente. Então vamos para o primeiro ponto. Se você acha que a gente vai passar os 5 aqui de uma vez, molezinha, a gente vai prender a audiência. Não, a gente vai prender a audiência, exatamente. É isso. Então vamos para o primeiro ponto. E o primeiro ponto, e não é uma ordem de importância isso aqui. O primeiro ponto, vou dar um spoiler. Não é uma... Não existe uma ordem de importância. Não é uma ordem de importância. Todos são muito importantes. Exatamente, já vamos deixar isso bem claro. O primeiro ponto que a gente colocou aqui é hidratação mal feita. Exatamente. As literaturas médicas trazem o seguinte, que 35 ml de água por peso corporal é o ideal para a hidratação diária de uma pessoa. Então, não existe, você tem que tomar 2 litros de água. Se todo mundo tivesse tomado 2 litros de água, os corpos teriam que ser todos iguais. Então, um corpo maior ou menor depende de quantidades diferentes de água. Levando em consideração que temos de 60% a 70% de água no nosso corpo, a gente tem que entender que a hidratação é individual. Então, você tomar 2 litros de água, não necessariamente você está suprindo tua necessidade, ou você está excedendo sua necessidade. E aí, a gente que faz a low carb, a gente bate num pontinho um pouco maior. 40 ml de água. Por quê? Porque 35 é aquela subsistência. É o que seu corpo precisa quando a temperatura tá amena, quando você não fez nenhum tipo de exercício zero. É aquela, literalmente que precisa para funcionar. Só que para você desintoxicar,
que é o que vai acontecer quando você começa a fazer uma dieta, quando você começa a emagrecer, o que precisa fazer? Você precisa de um pouco mais, porque o corpo vai trabalhar de uma forma diferente. Então, 40 ml de água, tá? 40 ml de água por peso corporal por dia. Então, se você tem 70 quilos, você vai fazer 70 vezes 28 ml, vezes 40 ml, desculpa, vai dar 2 litros e 800 de água por dia. Então, 2 litros e 800 de água por dia de uma pessoa de 70 quilos, se ela tomasse só 2 litros, ela estaria faltando 800 ml ainda, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E por que isso? Só um minuto. E por que isso? Muito importante a gente entender. O corpo, ele funciona, é uma máquina muito perfeita. Só que ele precisa de lubrificação para todas as áreas. Imagina uma engrenagem e aí tá lá com óleo todo lubrificado, tudo bonitinho. Se faltar o óleo, a engrenagem para. Da mesma forma funciona o corpo. Tudo tem água. Então você pisca, tem água. Seu coração tá bombeando sangue, tem água. O seu rim tá filtrando esse sangue, vai um processo de água. Está existindo um processo dentro do seu corpo para te mandar energia, água. Então tudo vai precisar de água. Você respirou, foi água que fez aquela, envolveu tanto que a gente abriu uma pessoa toda molhada. Então, ok, você precisa de água. Quando você entra em déficit disso e o seu corpo está falando que você está com sede, tem algum órgão sendo afetado. Sempre pense nisso. A partir desse momento, você nunca mais na sua vida vai deixar um órgão seu ser afetado. Seu cérebro precisa funcionar bem. Precisa de água. Precisa de água. E aí, tem muita gente que fala assim, nossa, ai, tô com dor de cabeça, todo dia tenho dor de cabeça, todo dia. E aí, quando toma o remédio, toma com água. E automaticamente a dor de cabeça passa. Não foi o remédio que fez efeito tão rápido. Foi a água que foi bebida naquele instante. O corpo estava tão precisado que aquelas gotinhas de água que foi tomada já fez alguma revolução ali. Então, o corpo vai dar sinais pra gente de que ele precisa de água. E aí, um ponto muito importante. Quando que a gente sabe, que eu falo direto, essa fome é sede? Como que a gente sabe? A gente tem uma glândula chamada hipotálamo e dentro dela, ali ó, lá nela, a gente tem, é como se ela fosse um interruptorzinho. Fome, sede, fome, sede. E ela tá no mesmo lugar. Então, se você está habituado a beliscar, ai, nossa, eu já comi, tô com fome. Não tente comer de novo. Tente beber água. Porque o seu corpo tá mandando informação para você no mesmo lugar. É você que não tá sabendo identificar porque tá sendo mais cômodo comer. Então, beba água antes de qualquer coisa. No mais, se não for sede, você tá hidratado. É o primeiro ponto. E aí, a desintoxicação vem justamente por isso. Você começa a fazer, por exemplo, a low carb, começa a eliminar bastante água. O corpo precisa desse reequilíbrio. Você vai precisar talvez de mais sódio, então vai precisar fazer reposição de água com sal e precisa desse condutor de nutriente, que é a água. E ele vai fazer com que o seu sangue fique mais fino, faça o seu coração trabalhar de forma melhor, justamente porque tudo vai fluir melhor. Então a água é um ponto muito principal, porque fazer a low carb, comer bastante proteína, desintoxicar muito e deixar toda essa sujeira presa no rim, vai ter problema. Então, não é o excesso de proteína, a quantidade de proteína que vai comer em relação à dieta comum que vai te dar problema. É a falta de água. É a história do bife gelado que tu fala, né? Exatamente. Então, se você quer identificar uma fome, se ela é fome, se ela é sede, você comeria, naquele momento de fome, um bife gelado na geladeira, assim, ó. Se a resposta for é porque você não está com fome. Porque quando você está com fome, você come até o que você não gosta. Come a geladeira. Exatamente. Vai desmontando ali. Exatamente. Então, essa é uma parte muito importante. Então, inicie seu dia bebendo água. Também é uma parte importante que eu esqueci de falar. Inicie seu dia com água. Porque você, bonita, dormiu. Né? Você conscientemente parou de funcionar para você. Só que teu corpo, para te manter vivo enquanto você dorme, ele continuou trabalhando. Então, para que você acorde e continue muito bem, o teu corpo faz o quê? Ele elimina lá, através do xixi, tudo que você tinha lá, ele eliminou, né? E aí ele vai te pedir água. E ao invés de você beber água, você já começa o dia com café da manhã, com não sei o quê. Então, antes de mais nada, beba pelo menos 300 ml de água, porque você acorda todos os dias desidratada. E isso é a parte mais importante. Comece seu dia com água.
Comece o dia com água, mantenha com água, termine com água. Exatamente. Água é vida. E água é low carb. E água é low carb, Vamos pro ponto número 2 aqui, enquanto Isadora tosse, que seria excesso de gordura. Continuar na água aqui, né? O que te impede de emagrecer? Excesso de gordura? É porque você está com excesso de gordura te impede de emagrecer? Não, excesso o que acontece? De alimentação. A alimentação, Tá bom. O segundo ponto é exatamente esse. O que acontece? As pessoas vêm para o low carb muitas das vezes porque vê a gente comendo queijo, vê a gente comendo salame, castanha, a gordurinha da carne na churrascaria, sabe aquela gordura que você dispensa porque tem medo de comer? Aquele bacon, o torresminho. Exatamente por aí. E aí o que acontece? A pessoa acha que só porque ela está na low carb ou na dieta cetogênica, que é uma das variações, ela pode comer muito isso. E aí ela passa a não fazer a manutenção da saciedade dela comendo gordura em excesso. E aí como que funciona isso? Eu vou fazer eu vou fazer um torresmo. Eu vou colocar manteiga. Eu vou fazer uma carne de porco. Eu vou enfiar queijo. Então ela começa a acrescentar gordura onde já existe. Então, quando eu falo lá no meu perfil no Instagram, gordura natural dos alimentos, não é você pegar o que já é gorduroso e acrescentar mais gordura. Então, assim, você vai fazer um bacon, você precisa untar uma frigideira para fazer o bacon? Obviamente que não, porque ele mesmo vai soltar a própria gordura. Exatamente. Então, você vai fazer uma costela. Você precisa colocar manteiga na costela? Não, não precisa, porque ela já tem a própria gordura. E aí o erro está justamente isso. A pessoa cresce tanto de gordura que a quantidade de calorias, apesar da gente não contar calorias, elas importam. Sim. O excesso delas vai fazer com que você fique num patamar ali de ou você não engorda ou até engorda, né? Ou você empata ou você passa. O foco tem que ser a proteína, né? A gordura meio que seria para... Na verdade, o foco é a saciedade. Isso é outro ponto que a gente vai falar, né? Sim. Dei spoiler aqui. Mas todo mundo já saiu agora por causa disso. Já deu 3 Faltam motivos. 2 aí. Então, assim, qual é a parte mais importante? Você entender quando você tá com fome e quando você tá satisfeito. Porque a pessoa come, à vontade. Nada é à vontade, gente. Porque se for à vontade, não vai ter uma pessoa magrinha nessa face da terra. Porque não respeitou o princípio básico. Vou comer quando tenho fome de verdade. E não porque, vai ficar gostoso, eu vou sentar o pau na manteiga. Não. E aí começa o grande impasse. Mas você falou que podia queijo na low carb. Poder queijo é uma coisa. Comer só queijo em todas as preparações que você faz, tudo que você faz sem enfiar queijo, obviamente não vai dar um bom resultado para você aí. Almoçar e jantar todo dia bife parmegiana. Exatamente. Então, assim, tem que tomar cuidado aí com os excessos. Então... Desculpa. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer... de manhã ela começa ovos, bacon e queijo. Tudo perfeito, maravilhoso. Aí chega no almoço, vai ter, por exemplo, costela e salada. Aí vou pôr um queijo na costela, que é a manteiga. Aí beleza. Aí vai chegar no jantar, além de tudo aquilo que ela vai fazer de jantar, vamos supor que ela fez, sei lá, um bife a cavalo. Vou pôr mais a fatia de queijo aqui, vou fazer uma farofa, vou acrescentar bacon. Gente, tá comendo excesso de gordura o tempo todo. E lembrando que a gordura ela é mais calórica do que carboidrato e proteína. Então a pessoa esqueceu do ponto de que comer é quando tá com fome e parar de comer quando a fome foi embora. Então existe esse ponto aí que comer excesso de gordura é complicado. Terceiro ponto aqui, que a gente anotou, é sono desregulado. O sono a gente vai entender um pouquinho mais da bioquímica, tá? O sono, o que acontece? Quando a gente não dorme direito, a gente eleva o nosso cortisol. Cortisol é o hormônio contrário ao hormônio que nos faz dormir, que é o hormônio da melatonina ali, que começa a entrar. E quando o cortisol ele entra na nossa corrente sanguínea, isso já tem estudos comprovados, inclusive, que quando a gente tem um cortisol maior por falta de sono adequado, a gente tem 30% a mais de chance de comer coisas mais calóricas para saciar aquilo. E por quê? Porque ele é considerado o hormônio do estresse. E quando a gente tem o excesso aí de
de cortisol, porque não dormiu direito, ele dispersa, logo que ele sobe, ele dispersa também na corrente sanguínea a insulina. Quando a insulina, aliás, a glicose, quando a glicose é colocada na corrente sanguínea, a insulina vem. Então isso faz com que a sua fome seja desregulada, e aí você tende a comer alimentos mais calóricos, não necessariamente gordura, por exemplo, que a gente acabou de falar, mas o corpo vai tender a querer baixar esse nível de estresse que você gerou, esse estresse oxidativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar você para aqueles hábitos que você tinha que te lançava dopamina, te deixava mais relax, que é o hábito de comer açúcar. Então, quando você não faz a sua regulagem de sono no dia anterior, você vai dispersar mais glicose no sangue por causa do cortisol, que é o contraponto da nossa melatonina, vai te deixar mais ansioso no dia seguinte, mais enérgico, mais estressado, e aí você tende, por hábito, a comer alimentos que não tá dentro da low carb, começa a justificar, e aí são coisas comportamentais que a gente consegue corrigir na mentoria, por exemplo. Beleza. E quarto ponto aqui, que a gente anotou, é excesso de receitinhas. Eu gostei que ficou até assim no ativo, né? Ficou bonitinho. Excesso de receitinhas. Eu gosto de chamar de receitinhas porque são coisinhas práticas, sabe? Coisinha como se fosse algo tão simples de fazer, que são. Mas qual é o ponto? É low carb, vou comer a receita inteira. Depende, se for você fez uma receita individual, caso de uma panqueca, ok, maravilha. Agora, se você faz um pão low carb, não é para você comer sozinha. E aí a pessoa tende a comer sozinha porque na cabeça dela ela significou que é low carb e por ser low carb ela pode comer tudo. Exatamente. E aí entra o excesso de gordura lá. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente fala das receitas, geralmente elas são farinhas oleaginosas, que são farinhas de amêndoas, de castanhas, e essas farinhas são mais gordurosas. Então não é que as receitas são ruins, você que não sabe ali dar o limite, porque você significou que por ser low carb você pode comer tudo. Não é assim que funciona. Então se você fez um pão low carb, você não fez ele para você comer inteira de uma vez só. Você fez para fazer a refeição da família. Senão você volta... Come uma fatia, guarda. Uma fatia, exatamente. Inclusive, pães desses são maravilhosos. Vocês podem congelar. Então, faz o pão inteiro. Não tenho mentalidade boa. Se ficar na minha frente, eu vou comer. E eu me incluo nessa. É o meu caso. O que eu faço? Corta, põe no saquinho e congela. Então, a melhor forma de você já congela ele cortadinho. Porque daí você vai descongelando. E cortar, exatamente. Vai descongelando a quantidade que você vai usar. E as outras receitas, se você não tem maturidade, aceita que não tem maturidade e faz individual. Então, se a receita dá 4 e eu vou comer um só quero comer um, só posso comer um, porque o meu objetivo é o emagrecimento, não é manter o peso, beleza, eu vou fazer 1/4 da receita. Porque isso também é bom destacar, né? Depende do teu objetivo. Depende do seu objetivo. Exatamente. Se o seu objetivo é manter peso, aí você pode comer. Pode comer um pouco a mais. Pode comer um pouco a mais de gordura. Agora, tudo se seu mais, objetivo... porque provavelmente não vai refletir na balança. Exatamente. Porque você está comendo coisas saudáveis. Agora, se o seu objetivo é perder peso, aí sim entra uma parte mais restritiva. Quer eliminar gordura, tá enfiando mais gordura em excesso, então o corpo vai falar, e aí, o que você quer da tua vida, né? Exatamente. Basicamente desse jeito mesmo. Então a gente pode ir pro último ponto? Pode. Tá sendo muito rápido. Quantos minutos a gente tem aí, Pia? 18. Tá, eu gosto de pegar ele desprevenido. Só pra ver se ele tá esperto. Comer além da saciedade. Eu ia ler comer além da sociedade. Tá comendo mais que a sociedade toda. Comer além da saciedade. Pensando que o corpo é uma sociedade, realmente. Então é o seguinte, o que é comer além da saciedade? Como eu disse, a pessoa comeu tanto em excesso na vida inteira dela, que ela perdeu a referência do que é saciedade. E infelizmente a gente perde essa referência ainda na infância, porque nós somos forçados a comer... E tem um outro problema aí, que é o que a indústria vende pra gente, que a gente tem que comer de 3 em 3 horas. Então eles vendem isso pras pessoas, as pessoas acreditam nisso, e aí elas passam a comer de 3 em 3 horas, e aí realmente... Não existe saciedade. Você não deixa o corpo ser saciado. Exatamente. Tem esse ponto, e o que eu ia falar é que a gente
perde esse ponto de saciedade quando a gente ainda é criança, porque nós somos forçados a comer pelos nossos pais. Porque os nossos avós aprenderam assim, que passaram para os nossos pais, que querem passar para a gente. Os adultos fazem aquele pratinho da criança e a criança é obrigada a comer tudo. E é quando ela fala não, você simplesmente julga que aquela criança está com frescura e empurra mais ainda. E se ela não está a fim de comer, vem o outro adulto e distrai com o tablet, distrai com a musiquinha, distrai com não sei o quê, e força a alimentação. Isso que eu não tenho os pais que falam, se você não comer tudo, tu vai ficar de castigo. Exatamente, fora quando não vira uma punição. Exatamente. E para a criança que não entende ainda como está acontecendo, ela simplesmente não queria comer porque ela deu ali para ela. Quantas vezes o Valentim, por exemplo, para quem aí não segue a gente ainda, Valentim, meu filho de 1 ano e 9 meses. Que absurdo não seguir a gente. E muitas das vezes ele fala, não. Ele tá lá almoçando do nada, ele não quer mais. Eu preciso entender por que ele não quer mais. Ele desviou a atenção por alguma coisa, ou ele simplesmente estava comendo muito bem, acabou, não quer mais. Às vezes ele tomou um café da manhã, poucas horas, tomou um café reforçado. Exatamente, o final de semana, que a gente acorda um pouquinho mais tarde, ele tem uma alimentação muito parecida com a nossa. Ele come um pouco a mais, aliás, ele come muito a mais. Se eu comer, muito mais. A gente come. Ele não está sentando nessa cadeira. Exatamente. Então, assim, ele, por exemplo, acorda de manhã, ele tem vontade de comer 2 bananas, todo santo dia. Se eu comer uma banana, eu abro a porta do capeta do doce. Ele não, ele é uma criança que sabe que vai comer 2 bananas e tá tudo certo. Ele comeu as 2 bananas, acabou, tá tudo bem. Aí ele vai pra escola, lá na escola ele vai comer de novo. E tem dia que a gente vê lá, ele comeu quase tudo do almoço. Por quê? Porque a alimentação da escola é muito parecida com essas 3 horas, porque criança também gosta de comer tudo da hora. E aí tá muito pouco espaçado. Deve então, ser dependendo. Momento que eles têm paz também, né? Quando crianças comem. Então, tem que saber respeitar. E quando a gente perde isso desde criança, tem esse outro ponto que você trouxe. A indústria coloca pra gente produtos que não foram feitos pra gente comer pouco. Eles mexem com a nossa saciedade a ponto de falar para as nossas papilas gustativas e mandar a mensaginha pro cérebro, eu quero mais. Então, por que um alimento chama bis? Não tô aqui perseguindo a marca, pelo amor do Senhor. Tá sim. Corta e faz rios. Isadora fala mal do bis. Foda-se. Então, mas assim, por que o negócio chama bis? Tem várias coisas intrínsecas aí. A embalagenzinha azul pra te passar a segurança de que você pode comer tudo. Então, a embalagem bis é pra você comer. Quantas pessoas, quando eu falo, gente, se eu comer um bis, tá de boa, porque pra mim é doce pra caramba. E a pessoa fala assim, você come um bis? Meu Deus! Por quê? Porque aquilo pra pessoa já tá tão internalizado de que comer um bis é impossível, e que, inclusive, a última propaganda deles é não fiquem em abstinência. Então, eles já sabem, eles estão mandando a mensagem pro público de que ficar sem açúcar gera abstinência. Não fique sem, coma bis. Então o negócio assim é surreal. E se a gente é estimulado assim, com cereais matinais, com barrinha de cereal que não parece porra nenhuma, um monte de coisa desse jeito, como que você vai crescer? Vai crescer acreditando que você tem fome de 3 em 3 horas, que você não sabe viver sem aqueles alimentos, que aquilo que estimula tua dopamina, que te deixa felizinho, é aquilo que vai te dar felicidade ao longo do dia, que vai te gerar conforto. Então você quer comer toda hora. Então você não sabe mais aonde é a sua saciedade. Quando você vem para uma alimentação como a low carb, que é comida de verdade, respeitando esses outros pontos, então se você se hidrata bem, você dorme bem, faz uma atividade física que ajuda no sono, te ajuda a regular a hidratação, porque, gente, possível correr e não beber água, possível. Primeira coisa que você quer beber água, inclusive. Você tá ali respeitando, faz uma receita, faz a parte individual, sabe? Ali você automaticamente passa a ter fomes espaçadas. Então, o maior relato que eu tenho das minhas alunas hoje é assim, nossa, eu me assustei, Isa. Eu não tive fome durante o dia. E eu era a pessoa que mais comia no escritório onde eu trabalho. A outra relatou para mim, nossa, eu trabalho num hospital e a coisa mais difícil para mim era fazer um plantão de 12 horas, porque eu não posso comer dentro do hospital. Então a gente sabe que existem regras que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, como assim? 12 horas aquela pessoa não pode comer. Não, ela tá num plantão noturno, às vezes ela trabalha numa ala que se ela comer, ela pode se contaminar e contaminar o outro, e se ela comer, inclusive, ou ela tem que sair, se fazer toda a despreparação, preparar de volta
Pra... E se entra numa cirurgia de 12 horas? Exatamente. Opa, peraí, vou pausar o a médico cirurgia. tem que parar porque ele tem que comer 4 vezes ao longo das 12 horas. Exatamente. Isso não existe. Então, é justamente aí que existe, estou me conectando com a essência humana. Eu não preciso comer de 3 em 3 horas, como quando tenho fome, coloco nutrientes suficientemente ali para dentro do corpo, que vai durar aquele X período de tempo que o corpo vai trabalhar com a energia, com o nutriente. E aí, quando ele falar, opa, faltou, ele vai te pedir de novo. E aí, a coisa só vai. Então, esse é um ponto muito mais de autoconhecimento e mentalidade do que só de alimentação. Então é isso aí. Fechamos aqui os 5 pontos, né? Isso. Que são 5 pontos que a gente enumerou aqui. 5 erros que te impedem de emagrecer na low carb. Esperamos que a partir desse conhecimento, dessa experiência, você que está ouvindo aí o episódio consiga tirar algum proveito. E deixa também sua opinião. Se você não concorda com algum desses pontos, ou se você acha que poderia ter um 6º ponto importante. Se você tem um ponto diferenciado, alguma coisa assim, manda alguma lá. Coisa seria bem legal. Você pode deixar pra gente no YouTube, que a gente responde todos os comentários. Nas redes sociais. Ou nas redes sociais, lá no Instagram, pode enviar pra gente também, que tamo junto. É isso aí. Então, deixa seu Instagram pra quem quiser mandar mensagem pra você. Então, pra quem quiser mandar mensagem, tirar dúvida, ou até entrar na mentoria, eu, Isa Domingues. Então, é facinho de entrar aí. É isso. Quem quiser me achar pra poder perguntar onde encontra a Isa, é @eucarlos.castro. E se você quiser saber como foi filmado, toda essa parte de gravação, as edições, tudo, você pode mandar direto pro PI Produções. Não, PI Foto. Eu sei, mas a gente quer chamar de PI Produções e ele... Até o final... O Instagram é PI Foto, gente. Produções é o nome que a gente deu pra produção. É. O Instagram é PI Foto, né? Confundir a audiência. Tem que dar... Aqui a gente trabalha com a... Exatamente, é uma holding. Gostei da mentalidade rica. Exatamente. A holding do PI Produções inclui o PI Foto, o PI Vídeo, o PI Podcast. PI Podcast, é isso aí. Isso aí, a gente vai começar a ganhar dinheiro com isso aí também. Vamos trabalhar isso aí depois por acabar aqui. É isso aí. Agradecer a presença de todos vocês. Pra quem abraço. Ouviu, quem assistiu, compartilhem. Compartilhem e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Beijo. De preferência, bens, né? Porque tossindo demais, né? Exatamente. No próximo a gente vai estar bem. Tá bom. Um abraço, tchau, tchau. Beijo.